está antecipando o que vai acontecer. Jesus está avisando quais os passos seguintes, quais as etapas que estão por vir. Tá dando uma perspectiva do que está acontecendo e para onde, qual curso, que rumo as coisas irão tomar a partir de então. Então, ele está dizendo, olha, na hora que eu for capturado, na hora que eu for preso e ferido, a paulada vai ser tão grande que vocês não vão aguentar. A pressão vai ser tamanha que vocês não terão estrutura, que vocês não terão condições de reagir de outra maneira. As coisas que vão acontecer daqui para frente são dificílimas. E o que ocorre? Jesus é especialista em mostrar para nós quem nós realmente somos, de esfregar, de mexer em nossas feridas, que muitas vezes nós as albergamos, nós protegemos certas coisas que às vezes estão lá em nós, mas Jesus é especialista em mostrar, porque em muitas vezes nós construímos algumas convicções, muitas vezes nós nós formamos dentro de nós convicções e certezas, e projetamos essas certezas para o futuro. E de repente essas convicções que nós formamos, essas opiniões, certos posicionamentos que nós formamos, não são de Deus, não é proveniente do Espírito, não está no alvo da vontade de Deus para nós. Então Jesus fala assim, ó, o baque vai ser tão grande, esta noite vocês vão se escandalizar de mim. Fala, mas calma, que depois que vocês passarem pelo processo, vai dar tudo certo. Mas as palavras que Jesus está dizendo, para serem recebidas como palavras de Deus, elas precisam cruzar, porque todos nós aqui, o nosso sistema sensorial, por exemplo, o nosso cérebro, nossas percepções, elas criam barreiras, bloqueios, elas armam ou desarmam. Quando essa palavra entrou no radar das percepções dos discípulos, automaticamente a palavra foi rejeitada. Não é possível que isso aconteça, porque a palavra, antes de ser aceita, ela passa pelo nosso ego, ela mexe com o nosso eu, e é aqui que a coisa, porque observe a reação imediata, intempestiva, quase que instantânea, automática, a rejeição peremptória
No ato em que Jesus falou: olha, essa noite vocês vão se escandalizar de mim, porque está escrito que o pastor vai ser ferido e as ovelhas se dispersarão. Jesus está dizendo assim, ó: vocês vão amarelar, vocês vão pipocar. Quando eles ouviram isso, isso mexeu com o orgulho deles, mexeu com o ego deles. E quando mexeu com o ego deles, automaticamente eles rejeitaram a palavra. E aí, Pedro fala assim: ainda que todos. Olha a reação de Pedro. Olha a ousadia de Pedro. Olha a afirmação de Pedro. Sinta comigo, Jesus está dizendo: essa noite vocês vão se escandalizar de mim, porque o pastor vai ser ferido, as ovelhas. Pedro toma a palavra no meio de todos e diz assim: ainda que todos venham. Está aqui, ó. Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Todos, eu não. Não. Todos podem, menos eu. Isso que o Senhor está dizendo pode acontecer com todos, menos eu. Sintam comigo a força dessa palavra, porque Jesus está dizendo, Jesus é o mestre, Jesus é o Senhor, e quando Jesus coloca a palavra, entendo que a reação deveria ser uma reação de humildade, uma reação de: Senhor, eu posso não estar entendendo direito o que o Senhor está querendo dizer, ou o que o Senhor está dizendo, mas deixa eu te dizer uma coisa: se o que o Senhor está dizendo é verdade, então peraí que eu vou me jogar nos teus pés e pedir misericórdia, porque quem é que tem razão? Quem é que tem razão aqui, irmão? Quem é que sempre está certo? Deus ou você? Quem é que sabe do passado, presente e futuro? Deus ou você? Mas olha a presunção, a imposição, o arroubo de Pedro diante da palavra de Jesus. Naquele momento, Pedro se sobrepõe na sua própria argumentação e diz: ainda que todos, eu não. E por que porventura Pedro? Porque nessa hora fica evidente no texto que Pedro se acha melhor do que todos. Nessa hora vem à tona que Pedro, a autopercepção que Pedro tem dele mesmo. Pedro pensa que todos são obreiros, mas ele é melhor. Pedro pensa que todos oram, mas ele ora mais. Pedro pensa que todos têm assim um nível de relacionamento, de fé, mas a fé dele sobressai. Então, por exemplo, até aqui a coisa vem normal. Essa alteração, esta especialidade de Jesus, de nunca perder a oportunidade de mostrar quem é quem. De mostrar quem é quem. Porque quando Jesus joga a palavra, os outros ficam ali na miúda, mas o Pedro: comigo não, todos, mas eu nunca. Ele fala isso baseado em quê? Baseado numa convicção pessoal, de que ele tem o que os outros não têm, de que ele é o que os outros não é.
de que ele pode o que os outros não podem. Ora, baseado em quê? Fico pensando, baseado no fato de que Jesus diz para Pedro: tu é Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão resistir-lhe? Baseado no fato de que quando Jesus aparece no meio da tempestade numa imagem fantasmagórica, e todos os discípulos estavam apavorados, e Jesus diz assim, e Pedro diz: se tu és o Filho de Deus, se tu és Jesus mesmo, então permita-me que eu saia da embarcação e ande e palmilhe por cima das águas como o Senhor. E ele falou: então venha. E Pedro andou por cima das águas, baseado na experiência de fazer parte do grupo íntimo de Jesus, em que ele teve a experiência no capítulo 9, de subir ao monte da transfiguração, e ver o Senhor transfigurado na sua forma divina. Será que toda essa experiência, toda essa carreira, toda essa caminhada serviu para criar em Pedro um ego que bate nas alturas a ponto de contestar o próprio Jesus? Do que é que a nossa experiência, da nossa carreira de fé está nos servindo? Está nos servindo para nos achar mais espiritual que o outro? Para estabelecer convicções? Tome cuidado com as suas convicções, meu irmão. Tome cuidado com as suas autoafirmações. Nunca! De maneira rasgada, direta, ferina. Que ele poderia ter chamado Jesus ali num particular. Falou: Senhor, não, mas ele falou no meio de todo mundo. Ele falou assim para, sabe, ele falou para abafar, para rasgar, para demonstrar, sabe, ele exacerbou, ele se impôs numa convicção. Tome cuidado com suas posições, com suas certezas. Suas certezas nunca vão sobrepujar a palavra de Deus. Não é no grito que se ganha. Não é no grito que se ganha. Ah, nunca! Ei, peraí. Peraí, para e pensa, olha no texto comigo. Ele, porém, disse: ainda que todos, eu não. O que é que te faz pensar que você é diferente dos outros? O que é que te faz sentir? Da onde que vem isso? Da onde que provém? Da onde que provém essa tua convicção? No que isso? Onde que isso se estrutura? Será que não... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Essa afirmação, ela abre uma fresta que nos permite olhar para os porões, para o interior do que se passa dentro do coração desse homem que está andando tanto com Jesus, que teve tanta experiência com Jesus, que já experimentou o poder de Jesus e que hoje está tão arrogante que está sabendo mais do que Jesus. Tem gente que pensa que manda em Deus. Tem gente que pensa que manda em Jesus. Tem gente que age com Jesus como se Jesus fosse empregado dele. Tem gente que inverteu os valores, acha que Jesus tem que se submeter aos teus conceitos. Jesus tem que submeter as tuas opiniões. Jesus tem que submeter aos teus sentimentos, aos teus arroubos. Jesus é Jesus. Ele é o Senhor. Para com isso. Nós não somos o dono da verdade, nós somos servos da verdade.
Jesus é o Senhor. Eu nunca mais. Deixa Deus dirigir a tua vida. Jesus disse assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, Pedro falou: nunca. Aí Jesus falou: você é o primeiro da fila. Você é o primeiro da fila. Em verdade te digo, Pedro, que hoje, nessa noite, daqui a pouco, toda essa tua convicção vai virar poeira. Porque às vezes irmãos, às vezes nós dizemos uma coisa hoje e daqui a pouco ela vai ser provada. Ela vai ser provada. E ela vai ser provada. E o que tem aqui? Tem uma convicção baseada na fé? Não. A afirmação de Pedro dizendo: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei, eu nunca te negarei, é uma convicção baseada na fé? É uma convicção baseada numa confiança inquebrantável no Deus que ele serve? Não! É uma confiança baseada nele mesmo. É uma confiança baseada no que ele pensa acerca dele. É uma confiança baseada na sua própria capacidade. É uma confiança que gera nele a ideia de que ele é o cara. E para que Deus possa operar na vida dele e fazer dele um grande homem de Deus, um grande obreiro, um grande pastor, um grande apóstolo, o Senhor Jesus precisa destruir em 1000 pedaços, espatifar em 1000 pedaços esse altar que ele levantou ao próprio ego. Irmãos, isso dá a impressão, eu fico pensando, meu Deus, isso já não é hora mais para esse tipo de crise aqui Isso não é hora para esse tipo de discussão, porque Jesus vai ser preso daqui a pouco e vai morrer. A agenda de Deus está corrida, ele vai ser preso, vai ser levado, vai ser julgado, tem coisa para acontecer. Mas não parece que no apagar das luzes não tem nada que vai ficar faltando, meu irmão. Deus irá tratar conosco. Deus irá tratar conosco, irmãos, porque parece que a palavra tem palavra. Por exemplo, hoje mesmo eu estava estudando para a escola dominical, quando Eliseu fala assim, quando Elias fala: pede-me o que queres e eu te darei. Aí o Eliseu pede: me dê a porção dobrada do seu espírito. Dependendo do ponto de vista, dependendo de quem está ouvindo, vai falar: rapaz, esse camarada é muito arrogante, ele quer ser o dobro do profeta Elias. Você quer ser mais que eu, rapaz? Mas quando nós estudamos a palavra, nós vemos que aquele pedido não é um pedido baseado no desejo de autoafirmação. Não é um pedido baseado no desejo de ser maior, mas é um pedido baseado em ver Deus sendo glorificado 2 vezes. Então, o julgamento, o crivo de Deus, o olhar de Deus, o julgamento de Deus, não é na atitude em cima, naquilo que está albergado no nosso âmago, aquilo que a gente acalenta, aquilo que a gente guarda lá dentro, como um camafeu que a gente cuida, que a gente protege, e de repente Jesus cutuca e aquilo aparece, a luz da palavra.
Porque esse nunca vou te negar não parece uma declaração apaixonada de alguém que quer servir? Mas não é! Eu nunca vou te negar, igual ele está falando, não é declaração apaixonada de alguém que quer servir a Deus fielmente, não. É declaração de alguém arrogante, presunçoso, que pensa que é melhor que todo mundo. Mas Jesus falou assim: Pedro, hoje ainda, essa declaração que você está me fazendo vai cair por terra, e você vai me negar antes de todo mundo. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente não cai, não é porque a gente é bom. A gente não cai porque Jesus não deixa nós cair. A gente não cai porque a gente é espiritual. A gente não cai porque Jesus é misericordioso. A gente não cai, não é porque a gente teme a Deus. A gente não cai porque Jesus segura a gente firme, com tua mão segura bem a minha. A gente não se espatifa e não se lambuza de novo no pecado, não é porque a gente é santo, no tipo assim de que não falha, a gente é um anjo de candura. A gente não cai porque a graça de Deus não deixa. E quando a gente cai, não é porque Deus quer jogar a gente no inferno. Quando a gente cai e se arrebenta, também é a misericórdia de Deus que deixa a gente cair, para mostrar para a gente que a gente não é nada e que a gente depende dele para tudo. Ninguém aqui está de pé porque é bom ou porque é melhor. Eu estou aqui na igreja e eu nunca sequer levei um senão do pastor. Já congreguei com dezenas de pastores aqui nessa igreja e nunca levei nem um puxão de orelha. O pastor nunca sequer me repreendeu. Irmão, glória a Deus, aleluia. Mas não faça disso um altar para engrandecimento do teu nome, porque você é o bonitão. Não, irmão. Se você está conseguindo ficar de pé, porque Jesus tem mantido a mão deles te sustentando. Não porque eu faço, porque eu isso, porque aquilo, irmão, você só fez. Não é porque você era alguém, mas você fez porque Ele é na tua vida, porque tudo é por Ele, tudo é nele e tudo é para Ele. A Bíblia diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Não tem nada aqui que se materializa, que se sustenta sem Ele. Então para! Essa noite, hoje ainda, você vai me negar. Irmãos, eu penso assim: Deus fala uma vez, a gente teima. Deus fala uma vez, a gente... Ai, meu Deus do céu. Não é possível. Não quero que seja o que o Senhor está falando. Aí, Deus fala outra vez. Porque assim, primeiro, o pastor vai ser ferido e vocês vão se escandalizar. E Pedro rebate: não, ainda que todos. Aí ele vai lá e fala de novo: essa noite vocês vão me negar. Sabe o que acontece? Ao invés dele correr para os braços e pedir misericórdia, ele dobra a aposta. Ele dobra a aposta. Ele vai para cima. Ele arvora contra Cristo. Porque eu sempre penso, meu Deus do céu,
Mas ele disse com mais veemência. Ele ficou bravo. Ficou bravo, sabe, quando os instintos. A que ponto chega a nossa obstinação, a nossa teimosia? A que ponto chega para nós sustentarmos uma posição? Deus está falando, Deus está advertindo, Deus está orientando, Deus está encaminhando, Deus está dando a palavra. Mas não interessa o que Cristo está falando, o que interessa é o que Ele pensa. O que interessa é o que Ele acredita. O que interessa é a convicção que Ele tem. E Ele dobra a aposta. Eu acho que Ele já devia ter ficado pianinho na primeira. E na verdade, irmão, por quê? Porque Pedro estava esperando o pau cair a folha. Pedro estava esperando o deflagrar da revolução. É a perspectiva carnal da obra de Deus. Ele esperava o estupim, porque eles estavam aqui já num clima de, sabe, de indo para o estupim. Sabe essa história que nós estamos ouvindo ultimamente? Que a corda vai arrebentar? A gente não está vendo? Que vai ter uma comoção nacional, que a corda vai arrebentar e que vai ter uma revolução, uma subversão da ordem estabelecida. É o mesmo que está acontecendo aqui. E o Pedro já imaginava ele na infantaria dessa revolução, com sangue nos olhos, sabe, com a espada na mão. Deixa comigo, que é comigo que nós vamos resolver essa parada. E era isso que ele queria. Ele queria o sangue, ele queria a luta, ele queria o revanche, ele queria a guerra. E Jesus falou assim: não vai ter nada disso. E aí ele não gostou. Porque você sabe que na revolução, no negócio desse, tem aqueles que vão se projetar. O nome dele vai... Ele se imaginava nos jornais, o nome dele, ele, sabe, levando Jesus, sendo um dos primeiros ministros do novo reinado de Jesus. E Jesus falou: não é nada disso. Você não entendeu nada. E aí ele dobra a aposta, falou com mais veemência, ele deu um murro na mesa. Está aqui, ó. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer. Tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que quando Jesus é preso, o Pedro sai na defesa de Jesus com uma espada na mão e arranca a orelha. Arrancou a orelha porque ele disse que ele era ruim de pontaria. Porque na verdade ele queria era decepar a cabeça, né? Não ia lá para dar uma espadada na orelha do cidadão. Na verdade ele queria era arrancar a cabeça do homem lá. O homem deu uma saída assim, uma desviada e pegou na orelha do homem. Então o próprio Pedro, tentando invalidar isso que Jesus falou, ele quis ser o causador desse estupim, desse eclodir dessa guerra, desse pavio, desse barril de pólvora revolucionário que ele tinha na mente. E Deus nessa noite está dizendo que não é por força e nem por violência que a obra dele vai acontecer. Aleluia. A obra dele não vai acontecer de fora para dentro, mas é de dentro para fora. O que Jesus está fazendo aqui? Antes que Pedro saia com a bandeira política por aí pela rua, dizendo que vai, agora é do partido cristão dos radical com espada na mão. Deve ter esse partido aqui. Esse partido está aqui, é o do Pedro, pelo menos. Estou dando o nome aqui para o partido do Pedro. Antes de Jesus liberar ele para fazer uma revolução e subverter a ordem vigente, Jesus está fazendo a revolução dentro dele para subverter a ordem das crenças, valores e convicções
que estão lá dentro dele. E é essa o que Jesus quer te ensinar nessa noite. Jesus quer mudar a gente de dentro para fora e fazer a gente entender que Ele é o Senhor, que nós somos servos dEle, que tudo é por Ele e para Ele. Essa reação aqui, essa reação de Pedro, essa atitude que ele toma aqui nessa hora, ela mostra para nós o quão nós precisamos de Jesus. Porque Jesus olha para ele e é capaz de desvendar diante dele tudo o que vai acontecer. Mas ele não consegue perceber. Sabe quando a ficha disso tudo vai cair? A ficha vai cair quando ele está lá no pátio do sumo sacerdote, e que depois de ter negado 3 vezes, a Bíblia diz que ele olha lá de dentro do pátio. Jesus está dentro da sala do sumo sacerdote, sendo julgado. E depois de ter negado 3 vezes, os olhares de Pedro e de Jesus se cruzam. E quando o olhar de Jesus penetra o olhar de Pedro, a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Porque Jesus olhou para ele e nunca se enganou com ele. Jesus sempre olhou para Pedro e viu o que Pedro de fato era. E esse é o ponto aqui na noite. Porque Jesus olha para nós e vê o Ladeia que é o Ladeia, não o Ladeia que disfarça ser outra pessoa. Agora a questão é: o Ladeia abrir mão do que o Ladeia pensa do Ladeia para enxergar o que Jesus enxerga de mim. Muitas lágrimas, muito sofrimento pode ser poupado se você concordar com Jesus e se render a Jesus. Senhor, o Senhor está certo, eu preciso mesmo mudar, Senhor. Agora você fala: não, eu estou com razão e Deus está errado e eu vou seguir aqui nessa direção. Então eu vou dizer, a exemplo do que aconteceu aqui na história, ela vai se repetir, terminando com um choro amargo e irremediável. Não dá mais para voltar atrás. Enquanto Deus está falando aqui, dá para voltar, dá para evitar, dá para poupar, dá para interromper o processo. Mas ele revida, dizendo: não, quem tem razão aqui sou eu, e segue adiante. Irmão, renda-se aos braços de Jesus. Por mais que a palavra de Jesus doa, é ela que vai te salvar. Por mais que a palavra de Jesus seja difícil de digerir, é ela que vai te libertar. Por mais que a palavra de Jesus seja difícil de aceitar, é ela que vai te salvar. É ela que vai te poupar.
Porque a palavra de Deus é uma palavra de misericórdia, a palavra de Deus é uma palavra de graça, a palavra de Deus é uma palavra de vida. Então toma a ceia hoje, mas não confie nas suas opiniões, não confie na formação das suas convicções, não confie nas suas percepções, não confie em você, porque Jesus, ele falou, nunca eu vou fazer tal coisa, e Jesus falou, daqui a pouco você vai estar fazendo o que você disse que nunca ia fazer. Irmão, quantas pessoas eu já vi dizendo, eu nunca vou fazer tal coisa, eu nunca vou fazer tal coisa, e muitas vezes, quantas pessoas que eu vi assim, eu nunca vou fazer tal coisa, porque eu não vou ser que nem o fulano. E depois, os dias passou, ele fez o que o fulano fez, pior do que o fulano, e foi pior que ele. Mas disse que nunca ia fazer. Porque se nunca, que essa convicção, se estiver baseado no meu ego, o diabo vai se apropriar dessa palavra para arrastar a tua cara no chão, como fez com Pedro, para te destruir. Mas se você nessa noite abrir mão, se despir totalmente das tuas razões, a razão tem sido o altar em que casamentos têm sido consumidos no altar da razão, em que relacionamentos têm sido destruídos no altar da razão, porque eu tenho razão, porque eu estou certo. Desista de estar certo e de ter razão, irmão, e abrace Jesus e peça para Ele ter misericórdia de você. Desista de estar certo, desista de ter razão, desista de ter a última palavra, desista de querer ter a palavra final, desista de querer argumentar, desista dos teus argumentos, das tuas razões, das tuas presunções, dos teus conceitos, das tuas ideias, dos teus... Esvazie a sua cabeça, esvazie as tuas convicções e deixa que Jesus encha você com o Espírito dele, porque você vai sair nessa noite daqui curado, curada pela palavra viva. Amém.